Como será que eles levam tudo aquilo daqui de baixo até lá em cima? Como construir uma grua? A grua é um feito de engenharia impressionante. Foi ela que construiu as cidades modernas. Sem elas, não teríamos erguido os arranha-céus que vemos ao nosso redor. Para levantar um prédio tem que ter uma grua, mas quem ergue a grua? Essa é a parte mais legal. A grua constrói a si mesma. Para acompanhar a altura do prédio, ela tem que crescer no mesmo ritmo que o edifício. Uau, isso é demais. Para ajudar sua grua a construir a si mesma, você vai usar uma escavadeira, 180 mil quilos de concreto, 4 âncoras de aço, segmentos de torre e um guindaste. Sim, você precisa de um guindaste para erguer uma grua. O uso de um guindaste menor resulta em uma grua enorme. Primeiro passo, comece com uma boa fundação. A fundação é uma estrutura de ancoragem de aço revestida em concreto. Com uma fundação profunda, os operários podem ter certeza de que a grua não vai tombar. Como veremos no nosso laboratório, toneladas de concreto para fixá-los ao buraco. Segundo passo, comece com uma torre de 12 metros de altura. A torre é a grande coluna vertical de metal que se ergue rumo ao céu. É a parte principal. É o que vai levar a grua até o topo do arranha-céu. Bom, a torre é composta por 4 colunas verticais com travessas diagonais para impedir que ela torça ou balance. Essa estrutura dá à torre a resistência para se manter ereta e, ao mesmo tempo, suporta o resto da infraestrutura da grua e toda a sua carga. Usando o guindaste A, afixe a sua torre de 12 metros B aos chumbadores da fundação C. Terceiro passo, adicione os itens necessários para ocupar e operar a sua grua. Uma parte muito importante da grua é a gaiola de telescopagem. Ela é uma espécie de elevador que envolve a torre e serve para transportar operários e equipamentos para cima e para baixo ao longo da grua. Use o guindaste para encaixar a gaiola de telescopagem por cima da torre e prendê-la no lugar. Agora, você precisa de um jeito de girar a sua grua 360 graus para pegar e largar o material de construção. Você irá precisar de uma cabine de comando, um operador e uma peça chamada mecanismo de rotação. O coração do mecanismo de rotação é o rolamento de giro. Ele é uma roda dentada que permite ao mecanismo de rotação se mexer de forma muito precisa. Afixe o mecanismo de rotação A e a cabine de comando B à torre C. Quarto passo, dê um braço à sua grua. Em uma grua, a lança é o braço perpendicular à torre principal. É o braço longo, esticado, que faz todo o trabalho de erguer e baixar o material de construção. Mas ao içar uma carga de 100 toneladas, a torre alta e magra pode perder o equilíbrio e acabar tombando, mesmo com uma fundação sólida. Felizmente, os engenheiros resolveram isso. Uma grua tem o que nós chamamos de fulcro, que é o ponto de equilíbrio sobre o qual a barra no topo da grua se apoia. Para pegar uma carga muito pesada, você tem que contrabalançar o peso que está erguendo. O braço longo da grua é contrabalançado por grandes blocos de concreto que ficam mais perto da torre central. O que nós equilibramos é, na verdade, o torque. O torque é o produto do peso vezes a distância até o fulcro. Para obter equilíbrio, o torque nos dois lados do braço deve ser o mesmo. Se o peso não for igual, nós temos que equilibrar os torques mudando as distâncias. Como a posição do contrapeso é fixa, mantenha sua grua equilibrada ajustando o ponto da lança de onde cada carga será erguida de acordo com seu peso. Quando o sistema está em equilíbrio, a estrutura da grua é o suficiente para permitir que os operários ergam coisas pesadas do solo sem se preocuparem em danificar a grua. Parabéns! Você construiu uma grua de 12 metros. Infelizmente, o seu prédio vai ter 90 metros de altura. Felizmente, você construiu uma grua que tem capacidade de crescer. Quinto passo, está na hora de espichar a sua grua. As duas funções principais da grua são, é claro, construir o prédio, mas também construir a si mesma, o que dá um nó na cabeça, né? Como a grua vai ter que crescer junto com o prédio, nós usamos a gaiola de telescopagem para erguer a grua hidraulicamente no alto, inserindo novos segmentos da torre para aumentá-la. E ela transporta os homens e equipamentos para inserir esses novos segmentos e pode repetir esse processo, erguendo a torre um segmento por vez, conforme necessário para que a grua cresça com o prédio. A gaiola de telescopagem usa um sistema de elevação hidráulico. Na verdade, a gaiola de 2.700 quilos é erguida e abaixada por um cilindro cheio de líquido que se expande ou contrai, graças à pressão da bomba hidráulica na própria gaiola.
A hidráulica se baseia no princípio de Pascal. Ele diz que a pressão exercida sobre um fluido se distribui igualmente pelo fluido, porque o fluido é incompressível. Então, nós aplicamos um pouco de pressão aqui e isso gera um efeito na outra ponta. Aplicando uma força pequena por uma distância longa em um espaço estreito, você pode deslocar uma carga grande por uma distância curta em um espaço largo. Esta carga maior é a gaiola de telescopagem junto com os operários e segmentos da torre. Sexto passo, tudo que sobe, desce. Quando seu arranha-céu estiver pronto, é hora de desmontar a grua e levá-la ao próximo canteiro de obras. O processo pode ser feito ao contrário, um segmento por vez. Você remove um pedaço da torre e desce hidraulicamente aos poucos até a grua estar totalmente desmontada para ser levada embora e usada na próxima obra. Estão lá em cima.